Diz que esse Jabes, ele nasce de um parto complicado, um parto que traz ali um sofrimento muito grande para a mãe deles, para a mãe dele. Eu imagino que todos os partos de todos os irmãos de Jabes, eles vêm acontecendo de maneira comum, de uma maneira normal, sem nenhuma novidade, sem nenhum estresse. Mas quando chega no parto de Jabes, aquele parto ele se complica de uma forma terrível e aquela mulher ela tem uma dor completamente diferente dos outros. E aí ela decide, ela coloca o nome daquele filho de Jabes, que significava o que leva à dor. Agora vamos entender o lugar de Jabes. O Jabes desse parto que ele nasce, que ele causa essa dor, eu já começo a imaginar que talvez alguns lugares que ele estava, muitas vezes numa discussãozinha de família, talvez um irmão brincava, um irmão falava numa hora de birra e falava: "Ó, você quase matou a mamãe, você quase tirou a vida da nossa mãe, você é mau, você é isso, você é aquilo." Imagina na escola, o nome dele era o que leva à dor. Você queria ser amigo de alguém que leva a dor? Ninguém quer, não é verdade? Alguém quer se casar com alguém que leva a dor? Sim ou não? Não quer. Ninguém quer conviver com alguém que ela carrega, que ela traz dores aonde ele está. E o nome antigamente ele era muito importante, ele tinha um significado muito importante. Então, aonde ele estava, eu imagino que de alguma forma ali ele era provocado, ele era desafiado por causa do nome que ele possuía. E muitas pessoas, talvez não seja pelo nome, mas tem gente que ela tem um histórico na vida dela, na vida financeira, complicado, porque sempre acontece alguma tragédia. Eu conheci pessoas que todas as vezes que ela foi dispensada de um trabalho, aconteceu exatamente no mesmo dia do mês, amém? No mesmo dia do mês e no mesmo mês. Então é como se fosse, chegasse no outro ano, praticamente ela já estava esperando: olha, eu acho que eu vou ser mandado embora, porque todas as vezes que eu tive um bom trabalho, quando chegava essa época, era mandado embora. E eu um dia atendendo uma pessoa, falei que não tinha nada a ver, e passou aquele ano, ela foi mandada embora no mesmo dia, no mesmo mês de novo. Que isso, pastor? Parece que é uma maldição que a pessoa carrega. E às vezes ela carrega mesmo alguma coisa sobre ela, lançado por alguém. Muitas vezes uma inveja, um olho gordo, uma maldição. E isso faz essa pessoa, muitas vezes, passar pela vida trazendo sofrimento junto com ela. Ou então ela causando para ela mesma um sofrimento muito grande. Não é nem que a mãe não gostasse, mas a mãe, ela traz esse peso, essa marca sobre o Jabes. Mas onde que eu quero chegar? Não é o que aconteceu com ele, mas é a postura que ele teve diante dessa situação. É a postura que você tem diante daquilo que você está vivendo, diante daquilo que aconteceu na sua vida. E muitas pessoas, elas dizem: pastor, a minha vida nunca foi fácil, sempre foi complicada. Eu sempre tive ali um azar. Alguns dizem até que aquilo que ela passava era um azar que acontecia na vida dela. Outras dizem que ela nunca teve sorte para tal coisa. Só que quando nós lemos essa passagem de Jabes, nós percebemos ali que não existe sorte. Existem pessoas que se conformam com aquilo que elas estão passando, e existem pessoas que não aceitam aquilo que elas estão enfrentando. Deixa o marcadorzinho aqui, vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Lá o Paulo ele também diz como que nós temos que lidar diante das adversidades. Romanos 12, 2. Diz assim no 12, 2: e não vos conformeis com este século, amém? Ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você lê essa passagem, você entende que existe uma vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Existe para mim, existe para você, existe para qualquer pessoa. Mas Satanás, nesse mundo, ele tenta mudar isso, como aconteceu com Jabes. Agora, algumas pessoas se tornam passivas diante daquilo que elas enfrentam. Aquilo que você tem passado hoje,
Isso pode ser revertido. Pastor, mas eu perdi meu emprego, eu não tenho mais oportunidade, eu já passei da minha idade, já passei do meu momento. Não existe isso. Tudo nessa vida pode ser mudado, desde que alguém não se conforme. Então a Bíblia diz: não vos conformeis com este século. Pastor, mas sempre foi assim. No mundo em que nós vivemos, a coisa é desse jeito. Quem não tem experiência não consegue trabalho. Com Deus consegue, desde que você não se conforme com o desemprego. Pastor, nesse mundo, a pessoa não tiver quem indica, não passa em concurso. Você pode passar, desde que você não se conforme. Então a Bíblia está dizendo para mim: não vos conformeis com este século. O que é se conformar? Você faz um bolo, você conforma aquele bolo dentro daquela forma. Você conforma ele ali dentro. Tem gente que ela passa por uma luta, ela se acostuma com aquilo ali. Ela passa a aceitar aquela situação. Se as coisas derem errado, ela se conforma. Se dá certo, às vezes ela fica até desconfiada. Puxa, será que não vai dar errado alguma coisa agora? Porque sempre dá errado. Ou seja, ela já está tão conformada com o erro que tudo ela aceita. Vem a desgraça, ela aceita, ela concorda com aquilo ali. Vem a dificuldade, ela concorda com aquilo ali. Então a Bíblia está dizendo para mim: não vos conformeis com este mundo. Seja qual for a situação que você esteja, o princípio para mudar ela é não se conformar com aquilo que você tem passado. Amém? Voltando mais uma vez lá em 1 Crônicas 4, versículo 9, então diz assim, ó: e Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe lhe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes fez o que, igreja? O que o Jabes fez? Foi beber pinga, amém? Ficou decepcionado, teve uma depressão, e ele foi tomar pinga, ficou na sarjeta, foi isso? Tem gente que ao ter uma luta na vida, ela vai para a cachaça, ela vai para as drogas. Hoje eu atendi uma moça desde cedo, 7h pouco da manhã, ela começou a bater ele no vidro, puxava o canto da porta. E aí eu desci lá e abri a porta. Abri, ela quis entrar. Na verdade, o que ela pedia era em relação a fazer parte de um ministério da igreja. Mas você vê que a pessoa ela toma um remédio, você vê que a pessoa tem uma luta na vida dela. Só que ela tem um vício também. Aí eu falei para ela: minha irmã, a primeira coisa que a senhora precisa fazer para a senhora fazer parte de um ministério na igreja é se libertar. Mas se você disser que eu posso, eu vou parar hoje. Está errado. Eu falei: não vou te prometer nada. O dia que a senhora estiver liberta, estiver firme e Deus tocar, nós vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Daí ela falou assim: então eu vou parar agora. Até foi lá, jogou um maço de cigarro no lixo. Se alguém for lá no lixo, está lá até agora, hein? Um maço de cigarro jogado. A não ser que ela levou embora depois. Não levou não, Fernando? Pegou não, né? Aí tudo bem. Daí falou: pastor, a partir de hoje eu não bebo, eu não fumo mais. Ela dizia: não vou fumar mais. Aí passou o dia, de tarde eu saí e vi ela até na rua, lá embaixo. Passei de longe e vi. À tarde ela voltou. Quando ela voltou para falar para mim que ela tinha caído de novo, que ela tinha acendido um cigarro. Por que ela acendeu o cigarro? Eu falei: mas por que você fez isso? Ah, pastor, uma pessoa me deixou muito nervosa hoje aqui. Ela se conformou com aquilo ali. Todas as vezes que ela sente um nervosismo, o Satanás oferece para ela o cigarro. Ela já se conformou com isso. Ela fica nervosa, ela acende um cigarro. O que aconteceu com ela é isso, ela está conformada. Ah, mas por que você fumou? Eu fumei porque alguém me deixou irritado, me deixou nervoso. Você vê, são pessoas que aceitam que o Satanás, que o mundo propõe para eles. O não se conformar é não permitir isso. O Jabes, ele não fez isso. Ele poderia dizer que ele era revoltado porque desde o parto já foi difícil, ele passou por uma vida difícil. Tem gente que não teve pai, não teve mãe, porque aconteceu algum trauma na vida dela. Ela diz: não, eu sou revoltado. E as pessoas dizem: não, ele é assim porque ele é revoltado. E porque ele é revoltado, ele fracassa e ele aceita, ele se conformou com aquilo ali. Tem gente que ele bebe, ele diz que ele toma cachaça, porque sempre ele foi maltratado pela família.
Tem gente que ele diz que ele não muda a história dele porque ele nunca teve oportunidade na vida. Quando ele era criança, ele não pôde trabalhar. Mas e agora que ele é adulto, ele tem escolha para a vida dele? Por que ele não correu atrás daquilo que ele pode fazer? Então, algumas pessoas se conformam. O Jabes, ele não aceitou isso. O que ele fez? Ele não permitiu ficar prostrado diante de uma adversidade. Se veio ali o vício, ele não se curvou para o vício. Ele não se curvou para a desculpa. Ele não aceitou se curvar para alguma opressão que lançaram sobre ele. Ao contrário, ele rejeitou aquilo ali. Diz assim, ó, porque Jabes invocou a Deus de Israel. Amém? Vamos ler então o versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal eu não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Os pedidos de Jabes qual foi? Se a sua mão for comigo, não é? Se fizeres que do mal eu não seja afligido, e a Bíblia diz que Deus atendeu ao clamor dele. O que levou Jabes a mudar de vida? Ele não se conformou com aquilo que ele estava vivendo. O que vai mudar a tua história? Você não se conformar com aquilo que você está enfrentando. Pastor, mas tem gente que se conforma? Claro que sim. Tem gente que vai para as drogas, e todo mundo coloca a culpa nisso. Não, a pessoa é viciada porque ela teve uma família difícil, ela teve uma infância complicada. Não, a de Jabes foi complicada, mas ele não se conformou com aquilo. Amém? Agora deixa eu te mostrar um outro exemplo para você. 2 Crônicas 16, versículo 12. Está aí pertinho, 2 Crônicas 16, versículo 12. Amém? Uma outra situação. Diz assim no 12: e caiu Asa doente dos pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes a quem? Aos médicos. Aqui já fica claro como algumas pessoas reagem. O Asa, no 39º do reinado dele, ele tem uma dor nos pés, e naquela dor ele se torna passivo diante daquela situação. E ele olha para aquela dor e fala: não, vamos lá tratar com o médico e passa um remedinho. E aí ele vai tratando. Eu imagino que teve umas melhoras, umas pioras. De repente parecia que aquela enfermidade ia dar certo e depois não. E nessa hora ele poderia simplesmente não se conformar mais com aquilo e fazer o que Jabes fez, entrar na presença de Deus e dizer: Deus, eu não aceito essa situação. Eu não me conformo com esse fracasso. Só que ele não fez isso. Ele não invocou a Deus. Tem gente que é passivo diante do mal. Ele está se apegando às drogas e ele não toma uma decisão. Que nem essa moça que eu falava hoje. Ela sentiu o desejo de fumar, ela acendeu um cigarro e fumou. Por que ela não buscou a Deus naquela hora? Por que ela não rejeitou? O Asa, por não rejeitar, o que aconteceu com ele? Versículo seguinte. Diz assim no 13, ó, e Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado, e sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo deitado na cama que se enchera de cheiros e especiarias preparados, segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Era um bom rei, um rei importante para Israel, porém ele não buscou a Deus. Na enfermidade dele, ele não buscou. Ele foi aceitando aquilo que estava acontecendo. Tem gente que está com a vida amarrada por causa de macumba, por causa de inveja, por causa de trabalho feito. Está ali porque ela diz que ela tem azar, mas ela buscou a Deus? Não buscou. Ela se conformou com aquela situação. O que ele precisa de fazer? Deixar qualquer desculpa de lado e invocar a Deus. O Asa não morreu por causa dos pés dele.
A Bíblia diz que, contudo, na enfermidade, ele não buscou o Senhor e morreu. Então, a morte de Asa não foi porque ele ficou doente, foi porque não buscou a Deus. Tem gente que ele não está passando por uma luta porque ele não tem sorte, é porque ele não busca a Deus a aquele respeito. Tem gente que está passando por um momento complicado, não é porque o mundo está em crise, não é porque ele teve o azar de ser cortado naquela empresa, é porque ele não buscou a Deus. Pastor, mas e quantas pessoas buscam a Deus e não acontece? Segundo Crônicas ainda 26, versículo 3 ao 5, diz assim, ó. Segundo Crônicas 26, do 3 ao 5. Segundo Crônicas 26, do 3 ao 5, diz assim, ó. E era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se o que, igreja? A buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, o que aconteceu? Deus o fez o quê? Então o segredo de Uzias foi o quê? O que ele fez? Buscou a Deus. O que mudou a vida de Jabes? Buscou a Deus, não se conformou com o que ele estava vivendo e invocou a Deus. O que levou o Asa a morrer? Deixou de buscar a Deus. A solução da sua vida está em buscar o Senhor. Busque hoje. Pastor, eu quero prosperar. Busque hoje e Ele vai te fazer prosperar. Amém? Ah, mas eu tenho uma desculpa, eu tenho um porquê que minha vida não vai para frente. Ainda que tenha uma desculpa, não use ela. Invoque a Deus. Clama a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus e Ele vai te fazer prosperar. Amém, igreja?